Foi? Oi, galerinha, tudo bem? Tia Tantã voltou, tia Mimi Fassol também. Hoje escolhemos para vocês uma história bem legal. Estive lá no EMIN, peguei uma coleção que chama Crianças Famosas, tá? Então hoje o que eu vou ler para vocês é uma biografia. Biografia é um gênero de texto em que eu vou contar a vida de alguém, tá? De uma pessoa importante. Porque bio significa vida, grafia, escrita. E hoje eu vou apresentar para vocês nada mais, nada menos do que Antônio Carlos Gomes, que foi o mais importante compositor da ópera brasileira. Eu vou contar a história dele quando criança, tá? Essa coleção é muito legal, vou mostrar para vocês, tá bom? Este livro ele foi escrito por Nereida Schlaro Santa Rosa e Ângelo Bonito. A Nereida, ela é escritora, pedagoga e arte educadora. Já publicou cerca de 50 livros sobre arte e cultura brasileira. Ela é ganhadora do Prêmio Jabuti de 2004. Então vamos lá? Vamos lá. Crianças Famosas, Carlos Gomes. A todos que sabem construir os compassos de uma vida feliz. Na pequena vila de Campinas, um som forte e vibrante foi ouvido. Era o choro de Tonico. Nascera mais um dos filhos de Inhabiana. Parecia até que ele já gostava de cantar. Afinal, o seu pai, Inho Maneco, músico, era compositor, músico e o regente da banda da vila. Tonico nasceu em casa, um sobrado simples, na rua Regente Feijó, no ano de 1836. Sua família era muito grande. Tonico tinha 12 irmãos, da parte do pai, e mais 7 da parte da mãe. Mais tarde, vieram mais 6 irmãos, filhos de sua madrasta. O seu irmão mais querido era José Pedro. Juntos, eles se divertiam a valer pelas ruas empoeiradas da cidade. Um de seus lugares preferidos era a Bica Grande, onde havia muito espaço e várias árvores frutíferas. Tonico se sentia livre e feliz, quando entre as árvores e os arbustos espiava os passarinhos e escutava seu canto. Depois era só correr atrás deles e observar nos ares a debandada das árvores. Quase todos os dias, Tonico empinava pipa. De vez em quando, empinava na rua. Outras vezes, empinava no quintal da casa dos amigos. Mas a pipa não era só uma brincadeira. Tonico também vendia e ganhava algum dinheiro com elas. Quando chovia, Tonico era o primeiro a sair de casa. Corria pelas ruas barrentas da vila para chegar perto das corredeiras formadas pela água da chuva. Achava divertido acompanhar os objetos que apareciam na enxurrada. Quantas vezes ele viu sapatos velhos, garrafas e até galinhas mortas? O garoto Tonico encontrava alegria e diversão nas coisas simples que acontecia na pequena vila que morava. Mas a sua vida não era monótona. Aconteciam muitas festas na cidade e Tonico e sua família sempre participavam delas. As comemorações da Semana Santa, por exemplo. Certa vez, Tonico, já com 7 anos, foi escolhido para cantar na cerimônia religiosa, além de participar da procissão dos fiéis vestido de anjo. Sua mãe, Abiana, o vestiu com muito cuidado, pois não queria estragar as pequenas asas brancas presas nas suas costas. O pai recomendou que não fizesse nenhuma travessura, mas isso era o mais difícil. Durante a procissão, soltaram fogos e rojões. Ao ouvir os estouros e ver as faíscas que iluminavam a festa, Tonico pensou: que coisa linda, tenho que ver isso! E ficou ali, sem se preocupar com mais nada. Encantado com as luzes e o barulho, foi então que ele percebeu a correria das crianças atrás das varas de rojões. Não pensou 2 vezes, saiu correndo com as asas de anjo e tudo, pulou um muro e caiu no chão, perto de uma vara queimada. Seu rosto ficou sujo de carvão e a roupa do anjo ficou bastante desarrumada. E todos disseram: "Eita diabo de menino!"
Certa vez, um fato engraçado aconteceu. Seu maneco procurou seu par de botinas pela casa toda e não as encontrou em nenhum lugar. Procurou embaixo da cama, atrás da porta, no umbral da janela e nada de suas botinas. Qual não foi a sua surpresa quando as viu ao lado de Tonico, lá no meio do quintal? Seu maneco já ia dar uma bronca quando, chegando mais perto, percebeu o que Tonico estava fazendo. Ele havia construído uma viola com os cordões da botina e o tocava, imitando seu músico preferido, o próprio pai. O pai de Tonico, seu maneco, dava aulas de violino, órgão, canto e piano. Regia a banda da cidade e possuía uma pequena venda. Sua situação financeira era boa e ele achava importante que seus filhos aprendessem música além de uma profissão. Aos 8 anos, Tonico começou a aprender teoria musical com o pai e as primeiras noções da profissão de alfaiate. Acompanhando o pai, ele ouvia e observava os instrumentos musicais. Tonico gostava tanto de música que, enquanto caminhava pelas ruas, ia cantando compassos e imaginando os sons das notas musicais. O contato quase diário com os músicos da banda de seu maneco ajudava a aumentar o seu interesse musical. Os ensaios da banda eram muito divertidos. Todos participavam com alegria e dedicação. Todas as noites podia-se ouvir as flautas, os bumbos, enfim, os instrumentos da banda. E lá estava Tonico, apreciando tudo. A regência do maestro, a organização do grupo, as partituras, as conversas e as confusões. Certa vez, Nhotelli Sabugueiro, que tocava bumbo, foi chegando para o ensaio. Estava todo alegre e apressado. Veio conversando com todo mundo e foi logo ocupando seu lugar na banda. Quando seu maneco apareceu para começar o ensaio, pediu que todos pegassem seus instrumentos. Só então, Nhotelis percebeu que havia esquecido o bumbo. E isso era a última coisa que podia ter feito. Voltou correndo para casa no mesmo minuto. Tonico e os outros músicos deram muitas risadas. Mas não era só os músicos da banda que faziam Tonico se divertir. Ao lado da igreja havia uma torre com um sino. Quando acontecia algo importante, o sineiro não parava de tocá-la. Tonico então chegava bem pertinho da torre, pois gostava de ouvir o som do sino. Além disso, o sineiro era muito animado e costumava puxar a corda do sino com muita força. E aí era uma correria geral. Todo mundo saía debaixo da torre, que começava a balançar, tal qual o sino. O vigário da matriz ficava bravo e gritava: "Pare de badalar o sino, a torre não vai aguentar!" Tonico se divertia muito. A vida de Tonico não foi sempre alegre e divertida. Seus grandes olhos negros iriam se encher de lágrimas. Certo dia, quando ainda tinha só 8 anos de idade, um fato muito triste aconteceu. Sua mãe Fabiana morreu assassinada. Tonico ficou muito abalado com o fato. Não conseguia compreender como aquilo havia acontecido. E o crime jamais foi bem explicado. Nunca mais iria sentir as mãos de sua mãe acariciando seus longos cabelos. A tristeza que se abateu sobre ele foi amenizada pelo carinho de sua madrinha. Tonico sempre a visitava depois das aulas de música e das lições de alfaiataria. Mas a saudade era ainda muito forte. As brincadeiras começaram a ficar mais distantes e assim a vida continuava. Tonico, então, com 10 anos, já tocava na banda do pai. Ao lado dele, seu irmão José Pedro tocava clarineta. O instrumento de Tonico era um dos mais simples, o triângulo. Isso o deixava furioso, não se conformava. Afinal, já conhecia a teoria musical. Queria tocar os instrumentos mais importantes da banda. Mesmo assim, Tonico caprichava nas apresentações. Já entendia que em um conjunto musical deve existir harmonia e união, feitas com dedicação de cada músico. A banda de seu maneco era um sucesso.
No ano de 1843, a vila recebeu uma visita muito importante, Dom Pedro II. Foi preparada uma grande festa com várias homenagens ao imperador. Ruas enfeitadas, palanques e, é claro, a banda para homenagear o tão ilustre visitante. Dom Pedro II chegou à cidade e foi até a praça ouvir a banda. Que emoção para o pequeno Tonico! Tocava ao lado de seu irmão e não tirava os olhos do imperador. À noite, em sua casa, não conseguia esquecer aquela visão. O imperador o impressionara muito. Parecia até que ele adivinhava o seu futuro. Mais tarde, eles voltariam a se encontrar muitas vezes. Tudo porque, dia após dia, Tonico se dedicava mais à música. Sua felicidade em aprender a tocar os instrumentos, seu ouvido musical e o seu belo canto deixavam claro para ele o caminho que deveria seguir em sua vida. Quando, ao final do curso primário, com 11 anos de idade, estava debruçado, pensativo no parapeito da janela da sala de aula. Seu professor lhe perguntou: "Pensando em quê?" Tonico respondeu: "Em estudar música. Quero ser músico." Então, começou a aprender a tocar piano. Já adolescente, se dedicava integralmente à música, estudando cada vez mais. Além de piano, aprendeu clarineta, violino e flauta. Aos 19 anos, compôs uma missa e resolveu apresentar sua criação na igreja matriz em homenagem a seu pai. Regeu a peça, cantou e se emocionou. Antônio Carlos Gomes, o grande compositor brasileiro, iniciava sua brilhante carreira. Não queria saber mais de tocar na banda marcial. Sou compositor e hei de encher 1000 resmas de papel por força. Seu pai não gostou muito dessa ideia, pois ele queria que Tonico ficasse só ajudando nas missas e na banda. Mas o garoto havia descoberto os mestres músicos da Itália e os estudava intensamente. Seus olhos estavam voltados para muito além de Campinas. Passado algum tempo, viajou para São Paulo, depois foi para o Rio de Janeiro, onde conseguiu a ajuda de Dom Pedro II, que financiou seus estudos de música na Europa. Não parou mais de compor. Suas óperas emocionaram plateias de diversos países. Sua música o ajudou a construir seu caminho, às vezes difícil e árduo, outras vezes alegre e feliz. O sucesso e o reconhecimento de sua obra ficaram registradas para sempre. O travesso Tonico atravessou fronteiras, ele buscou o seu destino. Algumas de suas peças musicais e óperas: A Noite do Castelo, Joana de Flandres, Guarani, Fosca, Salvatore Rosa, Saudação do Brasil, Maria Tudor, Lo Schiavo, O Condor e Colombo. Gostaram? Esse é o nosso Antônio Carlos Gomes. Aqui está a capa do livro. Vou passar algumas fotos para vocês se inspirarem, tá certo? A história, depois vocês vão aqui pegar também o Menino Travesso, né? Ele de anjo, ó que legal, tá bom? E o que vocês lembrarem, vocês vão desenhando pra gente e mandando lá no nosso grupo, pode ser? Tia Tantan e Tia Mimi Fassol vai ficar muito feliz, tá? Muito mesmo, tá? Semana que vem eu volto com outro compositor, né? Porque eu fiquei sabendo que vocês estão estudando orquestra, alguma coisa assim, né? Então vamos falar desses compositores. Estou com muita saudade, tá? Lembre-se, fique em casa. Só saiam se precisar. E se precisar, eu precisei hoje ir lá buscar livro para vocês. Mas ó, de máscara e álcool gel, tá bom? Beijo, até a próxima. Beijo no coração.